Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. Agora, em definitivo, estamos de vez aqui de volta com a TV Sindmédico, hoje com uma edição especial apresentando uma entrevista com o Dr. Luciano Carvalho, presidente da Associação Médica de Brasília. Boa noite, doutor. Boa noite, amigos, boa noite a todos, boa noite à nossa audiência. Né? É um prazer estar com vocês na TV Sindmédico, colaborando com esse projeto fantástico. O que representa essa entidade, Associação Médica de Brasília, para a classe médica aqui no Distrito Federal? Eu acho que tem um ponto de representação muito importante, porque a Associação Médica, por vocação, ela defende a qualidade da prática médica. A qualidade no que diz respeito à construção de elementos que formatam, né, a especialidade médica, né, e as define, né, como especialidade e como atividade específica. Então ela tem o zelo de proteger esse universo, oferecendo e transferindo logicamente para toda a população a obrigatoriedade de se praticar uma medicina de qualidade. Então ela tem uma representatividade muito importante, até porque ela hoje representa no Brasil, proporcionalmente, a maior entidade médica, né, das correlatas, das federadas no Brasil. Atualmente, Brasília, proporcionalmente, é a maior associação médica do Brasil. É interessante. São 20 horas e 3 minutos, o horário de Brasília. Você pode também participar dessa entrevista com o Dr. Luciano Carvalho, presidente da Associação Médica de Brasília. Basta enviar a sua pergunta, clicar aqui ao lado no Linha Direta. O Sindicato dos Médicos divulgou durante essa semana que ocorreria essa entrevista com o Dr. Luciano Carvalho. Nós já recebemos algumas perguntas e a primeira delas, Dr. Luciano, é da senhora Leila Curvelo. Ela perguntou o que mudou na gestão da MBR em relação às gestões anteriores. Olha, um determinado ponto, nós tivemos que fazer uma mudança importante, uma mudança geográfica do ambiente que nós tínhamos para um ambiente novo, que é o local onde hoje está localizada a Associação Médica junto com o Clube do Médico. O Clube do Médico, na verdade, é um apêndice da Associação Médica, é a área de lazer da Associação Médica. Esse crescimento nos impôs, de alguma maneira, a ter uma administração mais profissional. Nós saímos mais da questão lúdica, né, da questão amadora, e passamos para termos que implantar uma administração profissional, uma administração que faça, de alguma forma, e permita a sobrevivência e a viabilidade da associação no que diz respeito à sua manutenção e o cumprimento da sua vocação e das suas metas. Há quanto tempo já existe essa nova sede da Associação Médica com o Clube do Médico? O Clube do Médico um pouco antes disso, mas ele foi adquirido alguns anos atrás e nós mudamos definitivamente para lá há 4 anos. Não é? Já existia um módulo. Realmente, né, uma sede fabulosa, eu conheço, é uma sede fantástica. É interessantíssimo e eu acho que é uma das sedes mais interessantes do Brasil. Não existe também nenhuma sede no Brasil que tenha a força, a presença, a opulência da Associação Médica de Brasília. Doutor Luciano Carvalho, quem faz a pergunta agora é a Samantha Cioli. Ela pergunta quais as mudanças promovidas na área acadêmica e na área social. Nós fizemos assim grandes eventos, assim, nós tivemos a preocupação de tentarmos na área acadêmica nos aproximarmos o máximo possível daquilo que nós identificamos em pesquisa e por demanda dos próprios associados, né, os tópicos que eram mais interessantes para o médico de Brasília. Atualização no que diz respeito ao empreendedorismo em saúde, atualização de respeito as questões jurídicas dentro da medicina, todo esse novo retrato, essa nova foto que existe, essa interpretação atual que existe sobre a medicina, sobre a promoção de saúde e como o médico se insere nele. Então a nossa intenção foi desenvolvermos o máximo possível essas ferramentas, né, dentro dessas demandas médicas, promovendo reuniões científicas, promovendo educação continuada, promovendo ações diretamente com a população, com a feira de saúde, promovendo congresso médico, né, crescendo a nossa revista, indexando a nossa revista médica, né? Várias ações no que diz respeito a essa aproximação, a essa
essa conjugação entre a atividade médica e a sociedade. E, além disso, promovermos também a questão da socialização do médico nos nossos eventos, nas nossas festas, nas nossas comemorações, com o intuito de fazermos, de alguma forma, um elemento único que discuta a questão médica, que discuta a assistência, que possa, de alguma forma, cada vez mais representar e cumprir o seu papel. É incitar cada vez mais o espírito associativo com a classe médica, né? Que é fundamental. Sem Se dúvida. você não o tiver, você perde cada vez mais força, né? Nós temos um momento difícil, passando um momento difícil diante da sociedade, dos conceitos que estão estabelecidos, e nós precisamos, de todas as maneiras, estarmos juntos para sabermos como agirmos e qual melhor seria, que ação melhor seria possível ter para poder defender tudo aquilo que nós acreditamos na prática da medicina. São 20h08, horário de Brasília. Lembrando que você pode participar aqui dessa entrevista com o Dr. Luciano Carvalho, presidente da Associação Médica de Brasília. Envie a sua pergunta, clique aqui no Linha Direta, que o Dr. Luciano Carvalho responde ao vivo. E quem faz a pergunta agora é o João Moreira. Pergunta se a atual diretoria pretende continuar à frente da MBR e qual é o projeto que ela defende. Nós temos uma missão, né? Começamos um projeto muito interessante e temos sim a intenção de prolongar, de nos reelegermos e prolongar esse plano que nós temos e que está em plena execução. A ideia é nós ampliarmos cada vez mais a associação, dar força e representação da associação médica e, consequentemente, do médico, né, dar nome e voz ao médico para que nós possamos, de alguma forma, defendermos tudo aquilo que diz respeito, né, à prática da medicina. Ok, se você não sabe como participar, segue aí um VTzinho, como você vai participar dessa entrevista. Põe no ar, Diego. Para participar é muito simples. Acesse www.sindmédico.com.br. Clique no ícone TV Sindmédico. Ao lado da janela de exibição do programa, no Linha Direta, você coloca o seu nome e a sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com a TV Sindmédico. E quem faz a pergunta agora é o Tiago Vasconcelos, desculpe o nome, o Tiago. Ele pergunta: depois dos desentendimentos entre as entidades em função da briga com o governo no ano passado, houve rupturas internas no movimento médico. Como está a relação entre a MBR, o Sindmédico e o CRM? Olha, nós entendemos que é preciso sempre construir. As fissuras que porventura existam, né, elas são bypassadas pelo mérito maior que é a prática da medicina, pela defesa daquilo que entendemos de a medicina de qualidade. Então, tudo aquilo que de alguma forma significou desencontro, aquilo só reforçou a necessidade cada vez mais de trabalharmos juntos, de trabalharmos unidos, né, para irmos em frente nas nossas propostas, porque o nosso cerne, o nosso norte, né, ele não se dispersa, né, simplesmente por algumas diferenças. As diferenças são saudáveis até para que possamos construir de alguma forma nortes mais densos, né, para podermos construir aquilo que nós pretendemos e nós entendemos que é fundamental que as entidades médicas atuem. E na verdade uma entidade ela completa, ou acaba completando em algumas ações, algumas funções, né, doutor? É assim, elas se convergem, né, e ao mesmo tempo elas se somam, né, mas todas defendem de alguma forma, né, a boa prática médica, defendem o médico, defendem a população e defendem sobretudo hipocraticamente a medicina, que isso é que é o nosso grande cerne. Nós estamos todos envolvidos com esses projetos em função dessa defesa, da valorização do que nós entendemos realmente que é a boa prática. Ok, são 20h11, você pode participar. Basta clicar aqui no Linha Direta e enviar sua pergunta aqui para o Dr. Luciano Carvalho. A pergunta agora é do Jairo Moura. Especialmente em função dos fatos que atingiram a classe médica no ano passado, a direção do sindicato está apoiando candidaturas médicas este ano. Qual vai ser o posicionamento da MBR nessas eleições? Olha, a MBR defende e tem divulgado constantemente que nós precisamos ter voz, nós precisamos ter representatividade, nós precisamos de alguma forma colocarmos a nossa voz, a nossa razão, as nossas intenções
nos ambientes que decidem políticas, decidem encaminhamentos, né, decidem de alguma forma o gerenciamento da oferta do serviço médico, da oferta da assistência médica. Então, nós defendemos assim abertamente que o médico deve sim pensar, né, em ter a sua representação para que ele tenha voz ativa em todos os segmentos representativos, né, do Estado brasileiro. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo. Aproveite agora e mande a sua pergunta, faça a sua participação aqui na TV Sindmédico. O Dr. Luciano Carvalho vai responder ao vivo para você. Segue comercial, Diego. Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br. Voltamos com a TV Sindmédico com a entrevista com o Dr. Luciano Carvalho, presidente da Associação Médica de Brasília. Você pode mandar a sua participação, basta clicar no Linha Direta. Doutor, quem manda a pergunta agora é a Fernanda Pimentel. Ela diz: o senhor participou do atual governo quando dirigiu a FEPEX. Por que saiu do governo? O senhor apoia as atuais gestões no governo federal e no local? São duas perguntas numa só, na verdade três, né? Seridas. A princípio, eu acho que a minha história é uma história de participação de todos os segmentos em que eu já atuei. Já participei de vários governos, de várias gestões, né? E especificamente nesse governo, a FEPEX me honrou muito de participar e de dirigir a FEPEX por um tempo, que eu entendo que é uma das melhores ferramentas que o governo tem, e especificamente a Secretaria de Saúde tem, para monitorar, qualificar, né, a prática da assistência à saúde. A FEPEX é uma entidade que brilhantemente deu certo, né, e que ela pode dar mais ainda, né, desde que tenha política muito bem específica e direcionada para o que ela pode representar, né. A FEPEX é um mundo, a FEPEX pode ampliar sua participação para inúmeras frentes que podem ajudar tanto a Secretaria de Saúde, a população de Brasília, o governo do Distrito Federal, seja ele qual for, porque é como eu falo, né, uma das ferramentas mais importantes que se tem, né, no que diz respeito à oferta de ação de saúde pelo governo do Distrito Federal.
né? Me honra e defendo e faço bandeira pela FEPEX, né? Com muita honra, porque acredito que ela é um desses elementos que a gente identifica realmente com aquilo que converge para tudo aquilo que a gente acredita. Governos têm acertos e têm erros, não é? Alguns são repetidos, algumas intenções não são cumpridas, não é? Mas eu acredito que no que diz respeito e especificamente a algumas ações de governo, eu acho que a gente, até por convicção, nós divergimos em alguns pontos, né? E entre esses pontos, logicamente, é a política do que diz respeito à implantação de um modelo assistencial que está se tendo no Brasil, não especificamente o modelo inteiro, mas algumas ferramentas, alguns elementos que são inseridos nesse modelo, que eu acredito que falta densidade, falta de alguma forma ser convocado as entidades médicas, os representantes, o universo, não é, que oferece saúde, que trabalha com saúde, para poder de alguma forma darmos mais densidade, mais propriedade às mudanças que são necessárias ser feitas para dar uma melhor assistência à população. Ok, doutor Luciano. A Ana Beatriz, ela pergunta aqui, fora as questões trabalhistas, da qualidade da assistência e da revalidação dos diplomas, focalizando os aspectos acadêmicos, quais são suas críticas ao programa Mais Médicos? Olha, o Mais Médico veio para despertar um novo modelo, né? O Mais Médico serve para mim, ou serve para a gente, para que você possa, de alguma forma, rever. É uma chance de você rever o modelo que nós temos. Isso nos traz, nos reporta, nos alerta de uma grande necessidade de nós repensarmos a grade curricular das universidades no Brasil. Nós repensarmos o ensino médico. Nós repensarmos a política de ensino médico, não é? A formação do médico. Isso é fundamental. Especificamente o Mais Médico, eu acho que ele foi intempestivo, que ele tomou decisões ou implantou, não é, de alguma maneira, um projeto que poderia ser feito e pode ser feito de uma forma que defenda a prática da medicina quando você qualifica quem está praticando, não é? O que a nossa maior crítica é que você não pode endossar pessoas que não são avaliadas, né, não são avaliadas pelo próprio Estado brasileiro, que criou regra para avaliá-las, não é? Você não pode endossar simplesmente em função de uma resposta, né, imediatista, né, a uma demanda que é secular. Então você não pode exclusivamente, numa ação, tentar ou achar que você vai resolver um problema que é muito mais profundo do que simplesmente a questão presencial de pessoas que não foram avaliadas, que não estão bem qualificadas para dar assistência médica à população. E eu vejo também que a questão não é só o número presencial, mas sim também as condições de trabalho que o governo oferece. São todas, é um conjunto. Lógicas, materiais, equipamentos. É um conjunto de elementos. Não adianta você colocar qualquer médico no interior se ele não tiver capilaridade, não adianta se ele não tiver, de alguma forma, acesso, referência e contra-referência à assistência que ele tem que dar. Não adianta você simplesmente colocar um engenheiro onde precisa de uma ponte. Ele vai precisar de cimento, de caminhão, de carro, de operário. Não adianta você colocar o professor simplesmente debaixo de uma árvore para você fazer o quê com aquele negócio? Você vai formar medíocres, vai formar pessoas, não é? Ou vai informar equivocadamente pessoas que precisam de informações muito maiores. Então, nós entendemos que é um programa que assume um modelo de gambiarra. Não é? Maquiagem. Né? É uma maquiagem, é um formato que nós entendemos que está errado. Isso nos obriga a repensar, logicamente, a saúde no Brasil, o formato que nós temos. Nós estamos com a razão, nem nós achamos que estamos plenos com relação àquilo que o Brasil precisa, que a população brasileira precisa. Mas nós entendemos que o modelo que é apresentado é um modelo superficial que não vai atender a população. E que, na verdade, quanto mais você amplia pessoas que têm pouca qualificação para atender a população, você só está, de alguma forma, estimulando aquelas ferramentas que são beneficiadas nesse tipo de prática, que é a venda de medicamento e insumos. E todo mundo sabe, quanto mais incapaz o profissional, mais elementos ele vai precisar usar para concluir o trabalho que se dispõe. Ou seja, um médico despreparado precisa de mais exame, mais medicamento para tratar uma pessoa.
Acaba sendo enxugando o gelo. Quem manda a pergunta agora é o Guilherme Ramalho, também falando sobre o programa Mais Médicos. A lei por meio da qual o governo federal criou Mais Médicos determina que as certificações das especialidades médicas concedidas pelos programas de residência médica ou pelas associações médicas submetem-se às necessidades do Sistema Único de Saúde definidas pelo Ministério da Saúde. O que isso significa na prática? Qual é a posição da Associação Médica sobre essa questão? A Associação Médica olha essa questão com muito receio, muita cautela, porque esse processo intervencionista que o Estado está querendo ter no que diz respeito à qualificação e à certificação de pessoas, sem ter as ferramentas para poder fazê-lo, tá certo? Ela vai interferir diretamente em tudo que já foi construído para formatar, para de alguma maneira, né, criar o conceito, o formato conceito do que é uma especialidade. Né? O Estado brasileiro não tem tentáculos, né, para atuar em todas as frentes que gostaria. Lamentavelmente, é um Estado que ainda é em formação, que não tem essa rigidez ou essa fortaleza para poder atentar. Então, essa é uma iniciativa, essa é um movimento que de alguma forma compromete toda a história da criação da especialidade médica, do formato da especialidade médica, né, dos conceitos criados, dos postulados criados para definir o que é uma especialidade, né, e isso eles podem, de alguma forma, comprometer todo esse processo. Né? Isso não é esse processo exclusivo das entidades, mas foi a partir das entidades, foi a origem das entidades que criaram esse formato, esse modelo que está aí. E esse modelo é um modelo legítimo. Então, ao mesmo tempo que você vê uma matéria que questiona o Brasil, que não diminui a sua mortalidade, né, materna, no parto, né, ele quer desprezar a formação do ginecologista. Ora, você tem que fazer exatamente isso, é da qualidade. O Brasil está precisando, e não é só em medicina, só na área de saúde, ele precisa de qualificação, precisa mudar seu estado. Em todos os segmentos, o Brasil precisa de qualificação porque ele não está conseguindo acompanhar todo o processo econômico mundial que se passa hoje em dia. Não é? Então, a medicina, a área de saúde não sai dessa esfera. Ok. São 20 horas, 24 minutos, horário de Brasília. Você pode enviar a sua participação. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, mas ainda dá tempo de responder. Dr. Luciano Carvalho responde ao vivo aqui através da TV Sindimédico. Dr. Marcelo Paiva, ele pergunta qual a sua avaliação sobre a situação dos programas de residência médica depois da instituição dos Mais Médicos. Melhora ou piora a formação? Marcelo, é uma preocupação, porque a inserção da necessidade de fazer uma medicina da família, ela é importantíssima, é fundamental. É um dos pontos que eu acho que é o nosso conceito acadêmico, nosso formato acadêmico precisa ser repensado. É preciso que se tenha, de alguma forma, né, um estímulo a esse tipo de assistência. Agora, não é só você formar o médico da família, você tem que ter, de alguma forma, a referência, a contrarreferência, né, o encaminhamento, o respaldo que ele precisa para poder fazer uma boa prática, para poder atuar com o médico da família. Isso vai modificar muito os programas de residência médica, porque existe uma tendência de restringir muito a formação dos especialistas. Olha, nós precisamos continuar formando cada vez mais especialistas e formar também médico da família. Né? Então, nosso medo é que você tenha uma troca, uma moeda de troca. Nós não concordamos, não achamos que essa moeda de troca seja positiva. Ela é uma moeda, essa moeda não pode existir. Você tem que adicionar. E os modelos, eles têm que ser discutidos nos ambientes, nos meios universitários, nos ambientes acadêmicos, no ambiente da prática, em tudo aquilo que diz respeito à saúde pública, à saúde suplementar e todo o universo que trabalha diretamente com saúde. Ok, o Lucas Sampaio, ele pergunta, o governo federal quer chegar a 2018 tendo oferta de vagas em residência médica igual ao número de egressos dos cursos de medicina do ano anterior. O senhor considera essa expectativa real? Assim, pela proposta que eles querem chegar em 2018, 2020, né, a formar mais de 20 mil médicos por ano, eu acho muito difícil, não é, eles conseguirem esse equilíbrio, essa questão equânime. Mas acredito que seria fantástico.
Não é? Acho que você ter um programa de residência médica, ou ter de alguma forma o projeto de residência médica concorrendo, ou seja, em igual número ao número de médicos que terminam ou concluem seu curso, eu acho que isso é um mérito, uma coisa muito interessante para se trabalhar e para se defender. Não é? Eu não sei se nós temos ambientes, se nós temos hospitais no Brasil, se nós teríamos, de alguma forma, oferta de ambiente de treinamento, não é, que pudesse atender toda essa demanda. Eu vejo que não. Então é preciso você investir muito nos hospitais, muito nos programas de residência médica, né, para poder de alguma forma chegar a atingir a essa meta. Ok. A Marlene Silva, ela pergunta aqui: em que pé está a proposta de criação de exame para concessão de registro para exercício da medicina? Olha, isso é uma discussão muito ampla. Existem alguns segmentos que aprovam, antiga. Eu acho que assim, nós não podemos fugir da discussão, nós não podemos deixar a discussão de lado. Eu acho que ela é pertinente. Eu não acho que você possa, nós não achamos, que você possa simplesmente, no final de um curso, qualificar aquela pessoa para ser A ou B. Não é? Para se você pode ou não pode exercer sua profissão. Isso é uma avaliação progressiva. Os modelos que funcionam mundo afora, né, são avaliações progressivas. Você avalia a universidade, a qualidade do ensino que está sendo feito, monitora os processos de ensino e avalia esses alunos progressivamente. A cada etapa ele é avaliado, a cada etapa ele vai adiante ou não, não é? Para que você possa, de alguma forma, monitorar e reordenar o direcionamento da formação. Né? Simplesmente jogar um aluno, jogar um acadêmico em 6 anos de medicina, depois fazer uma prova, não é? E dizer assim, olha, você realmente pode, você não pode, uma prova objetiva, sem densidade, é mais um equívoco. Né? Nós temos que ter, sim, a avaliação tem que ser feita. É fundamental que todos os profissionais sejam avaliados após a conclusão de seus cursos, né? Mas que essa avaliação tenha mais propriedade, que ela seja mais gradativa e que ela acompanhe todo o processo de ensino que é importante na formação do profissional. Ok, doutor Luciano Carvalho, nós estamos chegando ao final do nosso programa. As suas considerações finais aqui para a Câmara 2. Obrigado a você, obrigado ao Sindmédico, obrigado a todos os companheiros e os amigos que compreendem o nosso trabalho, a nossa ação, e esperamos encontrar mais vezes para darmos densidade e aprofundar mais as discussões naquilo que diz respeito a essa ferramenta, a esse elemento que é a promoção de saúde, que é uma das coisas que mais desperta interesse no mundo inteiro. Boa noite a todos e obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do Dr. Luciano Carvalho. Muito obrigado pela presença, presidente da Associação Médica de Brasília, que tornou esse programa um programa especial, mudando um pouco as vertentes aqui da nossa apresentação da TV Sindmédico, que realmente abrilhantou bastante essa nossa pauta, né? Agradecendo também a equipe da assessoria de comunicação do Sindmédico, o Nicolas está aqui conosco, agradecendo aqui a nossa equipe técnica, ao Diego Schwenk, ao Lucas Veloso, mas agradecendo principalmente a você, internauta, que participou conosco durante esses 30 minutos aqui na TV Sindmédico, e lembrando que nós temos uma próxima visita, um próximo encontro marcado na terça-feira que vem, às 20 horas, aqui na sua Top TV Brasil e também no site do Sindmédico DF. Fiquem com Deus, uma semana abençoada. Segue programação Top TV Brasil.